Então vamos lá, sexto ano. Chegamos ao nosso módulo 4, capítulo 11, que tem como título da Antiguidade para a Idade Média. Mas como assim, professora, da Antiguidade para a Idade Média? Nós vamos falar do finalzinho ali, né, do Império Romano, que justamente a queda do Império Romano é que vai dar origem a esse período aqui que nós chamamos de Idade Média, tá? E aí, o fim do Império Romano do Ocidente marca a transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Essa transição se caracterizou por diversas transformações no continente europeu, como a formação dos novos reinos e o fortalecimento do cristianismo. E aí, neste capítulo, gente, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas transformações que foram surgindo. E aí, nós temos que ter em mente o seguinte: quando termina ali, o Império Romano, né, que é com a queda do Império Romano, nós temos a chamada Idade Média. Ela é muito caracterizada, muito chamada também de Idade das Trevas, né, que é um termo equivocado, errado, não se deve usar esse termo para abordar a Idade Média. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que foi esse comecinho aí da Idade Média, né? A Idade Média é um período histórico europeu, então é um período histórico específico do continente europeu, com duração de cerca de 1000 anos, então assim, durou um milênio, né? A maioria dos historiadores considera que esse período teve início no ano de 476, justamente quando o Império Romano caiu, né? Com a queda do Império Romano, mas do Ocidente. Depois eu vou mostrar para vocês no mapa, esse mapinha aqui com mais calma, que o Império Romano ele se divide em Ocidente e Império Romano do Oriente, tá? Mas por enquanto nós estamos falando com a queda desse lado aqui do Império Romano. E aí, vamos dar prosseguimento aqui, né? O Império Romano cai, né? O Império Romano do Ocidente, e se estende. A Idade Média vai se estender até 1453, quando a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turco-otomanos, né? E aí nós vamos ter algumas guerras, algumas batalhas e alguns enfrentamentos. Para facilitar o estudo desse longo período, ele costuma ser dividido em Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. E aí nós vamos ver que por muito tempo, como eu acabei de falar, foi chamada de Idade das Trevas, né? Por que era assim? Porque nesse período esse período foi marcado por doenças, pobreza, intolerância religiosa, não admitiam-se outras religiões, só a religião do cristianismo que vai prevalecer aqui, né? E poucos avanços artísticos, técnicos e científicos. A questão do avanço artístico é uma questão que os historiadores ainda estão estudando, porque diz, né, a historiografia que durante a Idade Média se produziu muita arte. Quer ver um exemplo? Um exemplo disso é o Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, pintor renascentista, tá? Mas no Renascimento, né? Pega ali o final da Idade Média. Então, né? Olha quanta coisa ele fez, quanta coisa as obras dele são eternas até hoje, né? Você pode entrar na internet, você encontra quadros, esculturas, invenções, não só ele, como outros artistas que vieram ali, que foram contemporâneos, viveram ali no mesmo período que ele. E nascidos, né, criados ali no finalzinho da Idade Média, vamos, né, dizer assim. Então, isso é um questionamento em relação à produção artística, tá? Então, vamos dar prosseguimento aqui, para a nossa aula não se estender muito sobre esse tema, porque eu preciso falar para vocês sobre a queda do Império Romano, como é que foi. E aí nós temos aqui, né, eu deixei para vocês, essa foto aqui, né, das ruínas de Roma, né, da parte antiga, né, de Roma, para a gente poder entender o que estava acontecendo. A Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, né, vai se perpetuar durante muitos anos por esse nome. E aí, nas últimas décadas, essa ideia passou por transformações.
Como eu acabei de falar, diversos estudos históricos afirmam que a Idade Média foi um importante período em que ocorreram muitas realizações, vários aspectos culturais atuais, principalmente na sociedade ocidental. Aí eu estou falando desse lado aqui do mapinha, ó. Ocidente, onde pega Itália, Espanha, os países ali da Gália, né, na região da Gália, Bretanha, ou seja, onde está ali a Inglaterra, onde está o Reino Unido, dizemos assim, onde está até mesmo Portugal, né, que deu origem aqui a nós brasileiros. Então, nós vamos ter muita influência, né, futuramente disso aqui, tá? Então, os estudos históricos vão afirmar isso, que a Idade Média foi muito importante e que ocorreram muitas realizações, diferente do que falam os estudos antigos, que não houve avanço, nada na Idade Média. Vários aspectos culturais atuais, principalmente na nossa sociedade ocidental, formaram-se graças a essa época medieval, como é o caso das diversas línguas existentes, entre elas o português, o castelhano e o francês. Além disso, ao longo desses 1000 anos, surgiram várias das atuais nações europeias, e foi no final desse período que o sistema econômico capitalista começou a se configurar, começou a ter estrutura, tá? Por esses motivos, muitos historiadores reconhecem que a Idade Média foi o período que deu início ao mundo ocidental. Se vocês olharem embaixo, na página 278, tem uma imagem mostrando uma vista da cidade de Carcassonne, na França. A fotografia é de 2018. Essa cidade foi construída durante o período medieval e preserva muitas de suas características arquitetônicas até os dias atuais. Se vocês observarem, parecem assim, a cidade é toda murada, tem castelos, tem os feudos, que eu vou explicar para vocês mais para frente o que é um feudo. E aí tem uma perguntinha no final da página. Você já assistiu algum filme em que a narrativa se passa, na história se passa na Idade Média? De que maneira esse período foi representado? Aí vocês vão responder se sim, se não, o que vocês viram de representatividade da Idade Média. E aí, para a gente poder dar continuidade aqui, né, vamos entrar agora, olhar essa imagem aqui. No livro de vocês, na página 278, lá no título Apogeu e Queda do Império Romano, tem uma imagem muito parecida, é a continuação da estrada que está retratada na imagem. É uma estrada romana. Essa estrada romana foi construída na Líbia, para vocês terem ideia de como o Império Romano avançou, né? E aí nós temos aqui as ruínas dessa estrada, né? E por volta do ano 100, o Império Romano atingiu sua máxima extensão, ocupando cerca de metade do território europeu, parte do norte da África e parte do Oriente Médio. O Estado romano procurava manter o controle sobre todas as regiões do Império, estabelecendo um poder centralizado. Os impostos arrecadados nas regiões dominadas pelos romanos eram utilizados para manter o Estado. Então, a civilização romana era composta por um Estado. É só lembrar lá da República Romana, da monarquia, né, e do Império. E na República Romana, o que nós tivemos ali? Várias instituições, vários órgãos, né, que mostrava ali que tinha um Estado tomando conta dessa civilização que abrangeu, como nós acabamos de falar aqui, norte da África, metade do território europeu, né? Esses impostos iriam, né, fazer o quê? Manutenção das estradas na época também, né? Só que o Império Romano, ele tinha um grande exército que precisava também ser mantido. Então, tudo isso vai começar a gerar alguns conflitos, né? E para facilitar o acesso a todas as regiões do Império, as cidades romanas eram interligadas por estradas pavimentadas, o que facilitava o deslocamento de tropas do exército e estimulava também o comércio entre outros povos. Nessa época, as cidades romanas tinham grande importância econômica e havia intenso fluxo comercial entre elas. Aí nós temos aí
esse retratinho bonitinho da cidade, de parte da estrada romana, né, das estradas de Roma. Vamos dar uma observada aqui agora, ó, na crise do Império Romano, nesse gráficozinho que eu montei aqui para vocês. No centro aqui, nesse círculo laranja, tem a queda de Roma no ano de que ano mesmo? 476 depois de Cristo, né? E aí, se vocês observarem aqui, ó, o poder foi enfraquecido, o Império Romano passa a ser alvo constante de invasões. E essas invasões vão ser as invasões dos povos germânicos, que eram chamados de bárbaros. Os cristãos não aceitavam o caráter divino dos imperadores, assim o poder desses governantes era enfraquecido. Então nós vamos ter uma expansão do cristianismo. Lembra que os romanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses? Com a expansão do cristianismo, eles vão ter que passar a crer em um Deus só. Isso vai gerar um certo conflito aqui, né? Mas nós vamos ter o apoio de um dos imperadores, se não me engano, Teodoro, que vai... Constantino, se eu não me engano, depois eu confirmo aqui para vocês. É um dos últimos imperadores ali que vai aceitar a religião do cristianismo para não ter mais conflitos, né? Porque os cristãos estavam cada vez mais crescendo nesse período. Então, nós vamos ter crises políticas internas dentro de Roma que vão levar ao enfraquecimento do poder, tornam o território vulnerável, fraco, né, a invasões. As invasões bárbaras dos povos germânicos, tá? O sistema de produção era dependente do trabalho escravo. Com a diminuição do número de escravos, lembra que os escravos começaram a ser perdoados, escravos por dívidas? Então, eles eram perdoados das suas dívidas e deixavam a condição de escravo. E aí a economia vai entrar em crise, porque se você não tem mais mão de obra escrava, você tem que pagar a pessoa para trabalhar para você. E aí, isso aqui é uma configuração da crise, né, do finalzinho do Império Romano, crise do sistema escravista, tá? Lembrando que escravidão no Império Romano não é igual a escravidão no Brasil, tem diferença, tá bom? É só rever as últimas aulas. Aí aqui, nós vamos ter agora, seguindo aqui para não estender muito esse link, né, as invasões germânicas. Tem um mapinha aqui para vocês, com algumas setinhas, mostrando vários povos que viviam ali em torno de Roma, chamados de povos bárbaros ou povos germânicos, que em 476 vão invadir Roma e nós vamos ter a queda do Império Romano e o fim do Império Romano do Ocidente. Aí nós temos início, né, da Idade Média. Aqui nós temos alguns nomes desses povos: vândalos, saxões, francos, visigodos, suevos, ostrogodos, entre outros nomezinhos assim, tá? Dando prosseguimento aqui, nós temos aqui como que os povos, os reinos germânicos, né, vão se dividir, já que Roma foi tomada pelos povos, né, germânicos. Como é que vai ficar a divisão? Como que se divide? Em organização social. Eles eram patriarcais, o homem é que decidia tudo, o poder não era centralizado, não havia um Estado como em Roma, só existia assim voz de comando e poder quando eles entravam em conflito com outras civilizações. Então, as leis que regiam as sociedades germânicas tinham como base seus costumes e eram transmitidas oralmente, nada era registrado, e não por meio da escrita. Igual no Império Romano, tudo se registrava, aqui não, se passava adiante oralmente, né? E a religiosidade, também eram politeístas, como os romanos, mas eles tinham uma característica em comum. Eles tinham lá seus deuses e cultuavam a natureza. Eles tinham um ritual específico para cultuar a natureza. Então, eles cultuavam o sol, a água, as estrelas, os astros. Eles eram bem misturados a questão da religiosidade dos povos germânicos, tá? Só que
com a expansão do cristianismo, que eu vou falar no próximo videozinho para vocês, após esse, nós vamos ver que esses povos vão acabar aceitando a religião cristã. Aqui o nomezinho do imperador foi com Constantino mesmo, não é Teodoro não, com Constantino, que nós vamos ter a oficialização do cristianismo ali no finalzinho do Império Romano, tá? Então, não deixem de prestar atenção na videoaula. Qualquer dúvida, escreva na plataforma. Se tiver cansativo, pausa o vídeo, toma uma água e a gente vai tirando as dúvidas de vocês assim que vocês apresentarem as dúvidas, tá bom? Então, vamos para o próximo link.